No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Manuel Joaquim Ferreira, um homem sábio e generoso, faleceu em sua casa, rodeado pela família e amigos que estar te user. Nesta vida, aos 85 anos de idade. Ele nasceu na pequena vila de Vale Verde, no estado de Minas Gerais, onde passou a maior parte da sua vida. Era filho de Manuel e Maria Ferreira, ambos falecidos, e era estar te assista. O terceiro de 5 irmãos. Cresceu entre campos de grama verde e frutas abundantes e aprendeu a valorizar o trabalho duro desde cedo. Manuel completou seus estudos primários na escola da vila e, com 14 anos, já trabalhava como ajuda de padrasto no próprio campo paterno. A paixão pela natureza e o amor pela agricultura permaneceram presentes em sua vida até os seus últimos dias. Em 1962, Manuel mudou-se para a cidade de São Paulo em busca de oportunidades, e ali, começou a trabalhar como aprendiz em uma empresa de fertilizantes agrícolas. Com dedicação e determinidade, ele subiu rapidamente de categoria no setor até se tornar gerente de produção da mesma empresa. Sob sua gestão, a empresa conheceu um período de expansão e modernização, consolidando-se como uma das maiores do setor nacional. Ao longo de sua trajetória profissional, Manuel recebeu vários prêmios e reconhecimentos. Em 1982, foi homenageado pelo Ministério da Agricultura como o melhor produtor rural do ano. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados à agricultura e indústria agrícola. Além disso, foi condecorado com a Medalha de Ouro do Ministério da Agricultura e a Medalha de Prata pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Além do trabalho em sua carreira, Manuel dedicou-se ao voluntariado e à proteção ambiental. Fundou uma associação de proteção ao meio ambiente chamada Amigos da Terra, que teve um papel fundamental na preservação de várias áreas naturais em São Paulo. Seu compromisso com o meio ambiente foi reconhecido pelo governo, que o nomeou Cidadão Ambiental do Ano em 2008. Manuel também era apaixonado por jardinagem. Sua casa sempre estava cheia de flores e plantas exóticas, e ele gostava de compartilhar seu conhecimento com amigos e vizinhos. Seu jardim tornou-se um exemplo para todos na rua e foi citado em diversos programas de televisão sobre horticultura. Sobrevivem Manuel Joaquim Ferreira, o seu filho Paulo e netos Manuel e Maria, irmã Isaura e sobrinhos, além de vários parentes e amigos que se lembram dele com carinho. A sua esposa, Maria, falecera em 2016. Depois de viver juntos por mais de 50 anos. O Sr. Ferreira será sempre lembrado como um homem generoso e dedicado à causa da preservação ambiental e do progresso agrícola brasileiro. A sua vida foi homenageada em diversos programas de televisão e rádio, incluindo Gente que Faz e o Telejornal Globo. O Museu Municipal dedicou uma exposição em sua memória, que conta a história de um homem que se consagrou a servir a terra e a comunidade. Ele deixará um legado que será recordado com carinho por gerações futuras. Lembraremos dele quando ouvirmos o som do relógio de cuco, ao passo que seu pêndulo marca os tempos, ao cortar lenha no quintal e sentir o frescor da manhã, e quando olharmos para a neblina que se eleva lentamente sobre as hortas que ele cuidou com tanto amor. Ele será sempre lembrado ao levar o café na véspera, em uma xícara de vidro grosso, e ao tocar violão para a família no final da tarde. Este domingo, aos 82 anos, partiu-nos a vida de Elisa Maria da Conceição, mulher sábia, brilhante, que nos legou uma memória inesquecível, nas margens da linda Rua do Rosário. Nascente do povoado de Vila Esperança, Minas Gerais, a mais nova de 5 irmãs, Elisa foi criada em meio às risadas, os contos de fada e o amor inabalável da mãe.
Aquelas manhãs com cheiro de café coado na cozinha e as tardes com a leitura de A Menina do Trem seriam lembranças que Elisa levaria consigo por toda a vida. Casou-se jovem e, a partir daí, viveu muitos anos naquele quarto azul, onde compartilhou amor, dúvidas e sonhos com o marido, o céu de seus olhares. A morte do querido marido em um fiel acidente de ônibus foi a primeira tragédia da sua vida, mas Elisa levantou-se, arrancou as chamas do coração e seguiu adiante. Foi professora, então natural que fosse educadora por natureza. Aos 20 anos de idade, ingressou na Escola Estadual de Vila Esperança e, desde então, dedica-se ao ensino das letras. Ela se tornou a professora do povo, uma figura lendária em meio aos alunos que lhe chamavam de mãe. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A presença de Elisa na sala de aula era como a do sol. Ela dava vida, calor e brilho para todos. E aos alunos mais carentes, oferecia suas próprias ervas secas da prateleira quando precisavam de remédio. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem onde Elisa era homenageada como a professora que mudou vidas. No programa Gente que Faz, exibiu-se uma matéria sobre sua vida e trabalho. Com o tempo, a doença chegou aos seus ombros, mas mesmo assim continuou ensinando, sempre com um sorriso nos lábios. A perda da visão foi um golpe duro para Elisa, que adorava ver as flores crescerem na sua jardineira e as árvores dançarem nos ventos de outono, mas ainda assim, cultivou a sua colheita de orquídeas com dedicação imaculada. A morte de seu filho em um fato adverso foi uma tragédia que a marcou para sempre, mas Elisa levantou-se novamente, arrancando as chamas do coração e seguiu adiante. O cuidado com as roseiras no quintal, os potes de goiabada na despensa, as refeições caseiras preparadas aos poucos, eram o sol que aquecia seus dias difíceis. A leitura de Iracema e os Sertões, em suas tardes, era um ato de resistência à vida, e os poemas escritos na velha estampa amarela do caderno eram oferendas para o céu. A escola, a biblioteca municipal, foram seus templos. Morreu com a memória dos olhos cinzentos, mas tendo deixado para a vida mais do que apenas um legado, um verso: amamos, vivemos e nos esquecemos. Elisa Maria da Conceição, mulher de coragem, foi enterrada na sua terra natal, rodeada pelas flores que ela mesma plantou. E hoje, no seu quarto azul, ainda se ouve o som do mar e o riso de uma mulher que viveu e deixou um legado para sempre. Benito de Paula, uma figura inconfundível na paisagem da música brasileira, foi mais do que uma voz, mais do que um pianista. Era uma espécie de poeta em constante busca por harmonias perdidas no meio do caos, encontrando-as com a delicadeza de um artesão. Sua presença era como o som de um piano tocado na beira de um rio, enquanto o sol se esconde e a lua surge para iluminar suas notas mais sutis. Nascido em um pequeno bairro carioca, Benito cresceu imerso nas batidas do samba e na melodia do passar do tempo. As ruas e vielas cantavam a sua vida, e o piano se tornou seu refúgio e testemunha de sonhos e desilusões. Aos olhos da juventude dele, o instrumento era um mundo inteiro, com teclados que se transformavam em montanhas e vales, onde suas mãos andavam livremente em busca do tesouro mais valioso, o amor. Seu primeiro contato com a fama veio com uma canção composta em homenagem à cidade que o criou. Cidade de Deus, a música, foi um grito de carinho e amor falta pelo lugar onde nasceu e cresceu. As notas fundiram-se com a paisandade da cidade, e em pouco tempo a canção se tornou uma espécie de hino popular, que _start assista. Sobrevivia no coração dos cariocas. A partir dessa primeira conquista, Benito percorreu um caminho longo e sinuoso, marcado por sucessos que se transformaram em hinos da vida brasileira. O estilo de Benito foi uma mistura inconfundível de samba romântico, bolero e influências internacionais, dando vida a melodias envolventes que capturavam o espírito do Brasil em suas notas mais profundas. Seu piano, tocado com intensidade e delicadeza, se transformou no instrumento central de sua música, onde cada tecla era uma memória, um olhar para o passado e também um sonho para o futuro. A voz de Benito é um registro da vida brasileira em todos seus estados: alegria e tristeza, esperança e desespero, amor e saudade. Ela é a história do Brasil cantada por quem mais sabe dele, um homem que nasceu para contar suas próprias vidas através da música.
Em uma época em que o mundo se movimentava em rápido ciclo de mudanças, Benito de Paula foi um pilastro que manteve a tradição brasileira viva. Suas canções se transformaram em clássicos da cultura nacional, sendo cantadas por gerações e gerações, como um testemunho do amor ao Brasil e à sua música. No final de uma vida dedicada às artes, Benito de Paula deixou para a história uma obra inconfundível que uniu samba tradicional com influências internacionais. Sua presença no cenário musical brasileiro foi mais do que um legado, foi uma espécie de poema escrito na página da vida, onde cada tecla do piano e cada nota cantada foram versos que se transformaram em memórias eternas. No coração da Mata Atlântica, onde o verde se fundia com o céu através das finas telhas do ar e os frondosos testamuros do sol, surgiu um menino cuja alma era um puro e deslumbrante resonador de harmonia. Ele era Benito de Paula, filho da terra que ainda não conhecia o seu poder, e que, com a força da música, revelou sua identidade às mãos de Deus. Nas ruas batidas pelos pés de crianças, pelas calçadas recheadas de sonhos e expectativa da tarde, ele nasceu, no então fecundíssimo vale de Nova Friburgo, como uma flor que brota do solo em busca do sol. Em uma casa simples, cheia de risos, dúvidas, esperanças e amores, Benito se instalou junto às melodias que iam e vinham pelos muros, pelas janelas abertas para o mundo, pelos cantos e baladas do tempo. A música já fazia parte da vida de sua família desde que o sol nasceu no Brasil, e ele foi aquele que decidiu viver esse legado, transformá-lo em seu próprio corpo sonoro, em um instrumento que tocava tudo e nada ao mesmo tempo. A música era como uma língua universal falada em sua casa, e ele aprendeu a falar antes de falar em palavras. O piano foi o primeiro amor de Benito, uma espécie de árvore que em underline start user, de onde ele pendurava seus sentimentos com tanta frequência quanto as frutas nos ramos das árvores. Ainda menino, ele improvisava melodias no piano, encantando a todos com sua habilidade precoce de transformar sentimentos em sons. Era como se o instrumento fosse uma espécie de diário secreto, onde suas emoções encontravam refúgio e liberdade. Essas melodias eram como as palavras que em underline start assista. Letras invisíveis que dançavam nas páginas brancas do mundo interior de um menino tímido, mas cheio de fogo interno. Ele desenhava sonhos através delas, e a cada toque na tecla, uma história nova era contada. As notas eram como as gotas que formam o rio, que, juntas, deram vida às montanhas do seu coração. Essas melodias eram também como as raízes que em underline start user, de uma árvore cujo tronco era família, cujos galhos eram os amigos e vizinhos, que se estendiam para o céu e absorviam a luz da vida. Era uma conexão profunda com a terra de Nova Friburgo, com a música que ecoava pelas ruas e festas do bairro, um colóquio constante com os anjos da alma. As músicas eram como as raízes de uma árvore que nutria-se da força da terra, que se estendia pela família e amigos, que se erguia até o céu, absorvendo a luz da vida em Nova Friburgo. Essas melodias foram a alma da cidade, a voz do vento que brincava nas ruas, a batida do coração das casas. Benito se tornou o guardião dessas raízes, o intérprete desta música universal. Ele tocava a vida de sua terra em cada nota, cantava os sonhos das pessoas em cada palavra. Sua mão na tecla foi a luz que iluminou as noites da cidade, o som que acordou o amanhecer em cada dia. Ele era um poeta que falava através do piano, uma voz que transformou o silêncio em canto. Na juventude, Benito de Paula andou cobrindo as ruas da sua cidade como uma espécie de guerreiro romântico, seu guitarrista sempre à frente dele, companheiro inseparável em suas aventuras. O sol maluco do litoral brasileiro iluminava o caminho deles, enquanto o mar bravio e o vento cantoricos abanavam suas almas. Os bares e casas de espetáculo locais foram os seus palcos iniciais, cenário em que a vida e a arte se fundiam em um só, onde o término da noite se confundia com a estreia do amanhecer. Nesse império das sombras, Benito de Paula aprendeu a dançar com as trevas, a cantar com a luz e a tocar com o coração. A vida era um sonho e o sonho era uma canção, uma música que nascia do choro e morria nas risadas, num universo onde tudo vibrava a batida de sua guitarra. E como as ondas amaldiçoadas da natureza, suas músicas surgiam do mar e desapareciam no vento, deixando um legado que o tempo não consegue apagar. As primeiras canções autorais eram frutos maduros da sua alma, paladinos da sua verdadeira identidade, uma identidade forjada em sobros e dificuldades.
Nas salas de ensaios, as notas das guitarras desabrochavam como flores nascentes no meio do silêncio, enquanto os sonhos da juventude se transformavam em realidade. Os olhares cobiçosos e as mirar do público eram testemunhas disso, que a cada nota tocada e palavra cantada, ele ia se revelando a si mesmo e ao mundo. E assim, com o tempo, Benito de Paula ganhou reconhecimento entre colegas de profissão, respeitado por sua autenticidade e capacidade de emocionar o público. A vida foi um caminho longo, mas ele percorreu-o com determinação e coragem. E hoje, como antes, suas músicas continuam sendo testemunho da sua história e do seu amor por essa terra brasileira que o cria e nutre. E ainda que os dias passem e as noites se esviam, a memória de tais horizontes de sonhos não desaparecerá. Pois Benito de Paula sempre terá suas músicas para preservar esses momentos do tempo, como pétalas de rosa, que caiam do céu e caem em seu coração. Em meados do século XX, surgiu um anjo da música brasileira, cuja voz encantava as multidões e cujos versos espelhavam a alma de uma nação em busca de identidade. Sua é a saga de Benito de Paula, o mágico que transformou sons em sentimentos, notas em memórias. Naquele verão ensolarado do Rio de Janeiro, quando o mar batia as praias com amor e a vida deslumbrou-se em riqueza de cores e ritmos, Benito nasceu. Nascer no Brasil, terra dos contrastes, é ter o privilégio de contar com uma rica veia de inspiração que brota da terra fértil das suas terras. Aos poucos, ele descobriu que a música era seu universo, sua espécie de místico paraíso. Aos 7 anos, tocava piano e escrevia composições que revelavam uma sagacidade além da idade. Era tudo em harmonia, até mesmo o silêncio do seu olhar dizia música. Com o tempo, a vida o levou às ruas de São Paulo, onde a busca pelo sonho transformou-se em realidade. A capital paulista, com sua alta pressão e ritmo acelerado, forjou o caráter resoluto e independente do músico, que sabia que precisava lutar para vencer os desafios da indústria musical. Sua carreira explodiu como um furacão no Oceano Atlântico, com discos lançados em ritmo assombroso e sucessos que tornaram-se hinos da juventude brasileira. Retalhos de Cetim, com seu arranjo inovador e letra profunda, é um exemplar desta era dourada de Benito. A música viveu intensamente, como uma história vividamente contada em cada nota. O mundo inteiro ouviu falar do fenômeno que era Benito de Paula, e suas performances no palco eram um ritual mágico, onde ele se fundia com a música e a vida de milhões de fãs. A voz dele vibrava em cada estúdio de gravação, como um tesouro escondido em câmaras profundas do oceano. Receber prêmios e homenagens se tornaram uma constante na sua vida, mas ele sempre permaneceu humilde e reconhecedor da importância de seu legado. Seu estilo singular, que unia sofisticação e popularidade, transformou-o em um ícone da música brasileira que inspiraria gerações futuras. E hoje, quando o vento baldia nas praias cariocas, a memória de Benito de Paula vive através de seus discos e letras inesquecíveis. Seu legado é uma composição viva, onde cada nota e cada palavra conta uma história de amor à terra brasileira e ao sonho de um menino que desejava mudar o mundo através da música. O mundo de Benito de Paula era uma oitava de sonhos e emoções, onde as notas desembarcavam como pétalas de rosa, caíam sobre o coração e transformavam-se em recordações inesquecíveis. A sua vida parecia uma melodia composta por diversas partes harmoniosas, cada uma delas marcada por eventos que, juntos, formaram a obra-prima de um grande compositor brasileiro. Nascido em uma cidade pequena, Benito cresceu rodeado de ritmos e sonoridades que marcariam seu destino futuro. As batidas do samba e o cantar das aves nas matas faziam